Então vamos para o próximo momento, então. E não é o Felipe ainda, calma. Mas é uma pessoa que aceitou o convite pela segunda vez. E que no ano passado, quem esteve presente, gostou muito. Então vou chamar aqui na frente o Thales Benzaken, para poder estar partilhando para a gente um pouco hoje. Ele é tão jovem quanto o Felipe, que falou para a gente mais cedo. Amigo meu de caminhadas de missão musical também. Seja bem-vindo. Thales tem uma camiseteria, já aproveito para falar também, como é que fala? Umas estampas diferenciadas. Hoje eu não estou com nenhuma, de vez em quando eu uso. Umas estampas diferenciadas de camisa religiosa. E também está na missão aí musical também, fazendo alguns luais. Luau. É filho de quem, né? É mineiro assim, é filho de quem? Então, vamos ficar de pé para acolher, para receber o Thales. Vamos estender as nossas mãos, então, para o Thales, né? Pedindo a Nossa Senhora de Caná, pedindo ao Pai Misericordioso, para que possa, né, mais uma vez a gente suplica a presença do Espírito Santo, para que mais uma vez possa falar aos nossos ouvidos, falar ao nosso coração, nos tocar, nos transformar através das palavras que Ele se preparou para poder falar para a gente, e também alcance a família, alcance todas as pessoas que Ele abriu mão para estar aqui conosco essa tarde. Rezemos uma Ave Maria, então. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado. Podemos assentar? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tô sem óculos aqui, esqueci, eu vim na correria, vim de outro grupo. Aí, ó. Você pode ver qual que você quer. Eu vou medir ali. Tem um oftalmologista aí para ver qual que é o certo. É. Vamos dar um zoom assim para enxergar, né? Tô rico de óculos. É de leitura. Aí eu vou enxergar de longe aqui assim. Obrigado, tá tudo certo. Pessoal, vamos fechar os nossos olhos por um instante, mais uma vez, e pedir a Deus, como rezado aqui pelo Samuel, que seja a graça do Pai nesse lugar, né? Que já habita nesse lugar. O amor de Deus já está presente aqui para aquele que crê, não é verdade? A gente traz no nosso coração a bondade do céu, o desejo, né? O que nos motiva a estar aqui nessa tarde. Então que a gente possa pedir a esse Deus, ao nosso amado Deus, que cure nossas feridas, cure as nossas próprias mazelas, tudo aquilo que tem nos impedido também de enxergar a graça do céu em nossas vidas. Que nessa tarde, Pai, o Seu amor transborde em nossos corações, nessa alegria em que a gente é recebido aqui para falar do Teu amor. Afinal, não há motivo da gente se reunir se não for por Cristo. Pela Tua graça, pelo Teu cuidado e carinho que o Senhor tem com cada um de nós, para com cada um de nós. E muitas das vezes a gente esquece disso, Senhor. Muitas das vezes a gente esquece de olhar pelas graças que todos os dias recebemos, os milagres que todos os dias são concedidos a cada um de nós. Então, no exercício ainda de olhos fechados, que você possa dizer ao Senhor: obrigado, Senhor. Obrigado por me fazer estar aqui nessa tarde. Obrigado por me acolher em Teus braços. Obrigado pelas alegrias que eu vivo junto aos meus, mas também pelas tristezas, que por algum motivo, ainda que eu não saiba qual é, me elevam aos céus,
me fazem mais forte. E ainda que eu não conheça esses motivos, Senhor, que eles possam ser revelados a mim nos meus silêncios, nas minhas orações, nos meus momentos de entrega, no mais simples ato de falar com o Senhor, que o Senhor se revele a mim, Pai, porque sozinho eu não consigo, sozinho a gente não consegue. Necessitamos de Ti, somos necessitados de Ti. E a esperança que nos motiva, Senhor, a esperança que nos traz aqui, também seja a esperança de um recomeço. Ainda que para mim eu possa crer que já está tudo bem, que eu fiz demais, que eu tenho feito demais, mas não, Senhor. Quando me coloco diante da Tua Santa Cruz, eu vejo que nada fiz, que nada sou, que muitos ainda precisam de mim. Até a minha última gota de suor, até a minha última gota, se preciso for, de sangue. A minha missão, a nossa missão, é levar o Teu amor aos outros. Senão de nada vale a vida. Eu preciso e necessito ser um outro Cristo na vida do outro, a começar na minha própria vida. Uma vida cheia de incoerências, uma vida cheia de mazelas, mas com uma gota de esperança. A gota de esperança que vem do céu, a gota de esperança que vem pela intercessão da sempre Virgem Maria Santíssima. Ela que nunca desampara aquele que crê, aquele que tem vontade e desejo de servir o Teu Filho amado. Ainda de olhos fechados, que a gente possa pedir ao Espírito Santo através dessa música, para que nesse breve momento de reflexão, de partilha que a gente vai ter, seja pela vontade do Pai, não a minha, não a nossa, e que tudo aquilo que for dito gere frutos nos nossos corações. Onde o Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Onde o Espírito de Deus está, onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Eu quero te ver, quero te ver, te conhecer, me apaixonar, mais e mais, mais e mais. Eu quero te ver, eu quero te ver, te conhecer, me apaixonar, mais e mais. Eu quero te ver mais uma vez, eu quero te ver, te conhecer, me apaixonar, mais e mais. Amém. Essa música, ela já começa falando, né? Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. O tema da minha partilha é discípulo moderno. Como ser uma testemunha de esperança no mundo atual. Como ser uma testemunha de esperança no mundo atual. É uma pergunta que eu me faço todos os dias, e o Samuel me colocou nessa fria aqui, ó, para falar. Brincadeira à parte. O Espírito Santo mandou. Essa música, ela fala, né? Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. É só pelo milagre, é só através do Espírito Santo que a gente consegue, né?
que a gente dá um passo na nossa vida, que a gente consegue ser um pouco melhor, né? Esses dias eu pregava lá eu faço parte de um grupo que chama Fanuel, não sei se vocês já ouviram falar, a doutora Filó também, né? Lá é da mesma paróquia, né? E lá, graças a Deus, a gente tem muita formação, né? Muito empenho das pessoas para que a gente possa cada vez mais crescer em espiritualidade, né? E também de conhecimento, né? Ainda que seja muito pouco. E aí eu pregava sobre a conversão, né? Nesse tempo de quaresma, que eu acredito que é totalmente propício para cada um de nós, para a gente olhar para a nossa vida, né? Como um todo. E mais uma vez eu te convido, feche seus olhos aí por um instante. Que você possa se perguntar agora, nesses poucos segundos, como está a minha vida? Como está a minha história? Como tem sido os meus últimos dias? Como tem sido esse tempo quaresmal? Que há um tempo atrás eu prometi que seria uma quaresma diferente e talvez não tenha sido nada disso. Quantos dias já se passaram na quaresma? Nesse tempo da gente olhar para a nossa vida, para o nosso coração. E às vezes a gente deixa sempre para o amanhã, né? Esperando que o amanhã aconteça por milagre, sendo que o milagre já existe em nós. Como está a sua vida? No livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 4, versículo 18, eu não sou lá o melhor estudante ou teólogo para falar para vocês sobre os livros, assim, mas o que eu sei do livro dos Atos dos Apóstolos, ele é uma continuação do Evangelho de São Lucas, né? Pode abrir os olhos, por favor, aí. Senão vocês vão dar migué e vai cochilar. Não, gente, abre o olho mesmo, confirma isso, todo mundo abriu. É uma continuação do Evangelho de São Lucas, né? É onde ali, através do Espírito Santo, muitas coisas acontecem, né? Lucas que escrevia para um cara muito importante que era Teófilo, né? Então ele vai compartilhando com ele aquilo que era experiência, aquilo que era desejo, aquilo que era para santificar as pessoas, né? Levar a palavra de Deus. E o interessante desse livro dos Atos dos Apóstolos é que Lucas, todo mundo sabe que Lucas ele não conviveu com Cristo, né? Vocês não sabiam disso? Lucas ele não teve contato com Cristo, né? Um médico, né? Que foi um discípulo, na verdade, de Paulo, né? Paulo deixou esse legado, até a sua morte Lucas esteve com ele ali, presente. Ou seja, o que eu acho muito bonito, e talvez poderia resumir essa nossa partilha aqui, é que que Lucas não precisou, aquele que não precisou estar com Cristo, tocar em Cristo, ver tudo acontecendo, ele acreditou na esperança, né? Ele acreditou naquilo que as pessoas vinham dizendo, que era testemunhas, foi vendo que as obras estavam acontecendo na vida das pessoas através daqueles que acreditavam de fato em Cristo, e com suas mãos, né, as mãos de batizados que a gente tem, muitos milagres aconteciam. Lucas, ele acreditava nisso, tanto que ele continuou, ele perseverou, e ali ele escrevia, ali ele partilhava, ali ele desejava que as pessoas continuassem, perseverassem. E a pergunta que eu me faço todos os dias e faço para vocês agora, até aqui, ainda que o Senhor tenha nos ajudado, basta? Ou a gente pode ser mais por Cristo, né? A gente pode dar mais por Cristo. O que a gente pode fazer por Cristo ainda, atualmente na nossa vida? Ou melhor, quem é Cristo? Quem é Deus? Será que Deus é aquele que a gente só lembra dele como se fosse um Deus de paraquedas, né? Quando eu preciso dele, que caia do céu aquela necessidade. Mas quando está tudo bem, muitas das vezes a gente esquece, né, do Cristo, a gente esquece dele, né? Aquele que nos ama incondicionalmente. E eu partilhava lá com os meninos na minha pregação, algo que ficou muito forte no meu coração quando eu rezava para falar para eles, né? Porque jovem tem essa tendência um pouco de se acomodar, né? Hoje em dia eu acredito que tem muitos pais aqui, eu não tenho essa experiência ainda, mas é um sonho. Os filhos hoje eles sabem de tudo, né? Todo mundo hoje sabe de tudo, porque tem uma merda de um telefone, perdão da palavra, mas tem um telefone que leva a gente para o inferno, tem levado a gente para o inferno. Eu muitas das vezes tenho experimentado o inferno na minha vida, porque enquanto eu chego em casa eu poderia estar lá com os meus pais falando daquilo que é graça, eu estou enfurnado no telefone vendo
coisas tão fúteis que não me agregam em nada. Eu estou ali no telefone vendo todo mundo ser rico, todo mundo ser bonito, né? Todo mundo tem tudo com muita facilidade, e aí eu olho para a minha vida e falo assim, está um caos a minha vida, né? Em vez de olhar para a minha vida e falar assim, obrigado, Jesus, porque eu tenho um pai e uma mãe vivo, né? Eu tenho o de comer aqui em casa, eu tenho como chegar nos lugares, eu tenho recurso, né? E quantos não têm recurso? E eu me coloco no lugar de reclamar, né? Ou seja, enquanto está tudo bem, no nosso grupo lá, tem uma estrutura boa de som, tem tudo aquilo que qualquer grupo da igreja, que a realidade é triste, queria ter, lá a gente tem, mas a gente reclama, né? Aí as pessoas lá têm a tendência, às vezes, de reclamar do pouco, né? De coisa tão banal, e a gente esquece de olhar para dentro e falar assim, qual é o lugar que Cristo habita na minha vida? Se é o mesmo Cristo quando a gente está louvando ali, todo mundo cantando, pulando, por que não é o mesmo Cristo quando eu saio do grupo? Quando eu me deparo com situações mais difíceis, não é? Na nossa casa, porque testemunhar o amor de Deus dentro de casa, eu acho que é o lugar mais difícil. Evangelizar os nossos, né? Às vezes um irmão, um parente, um filho, um pai, não sei. A gente sabe do desafio. E muitas das vezes o desafio maior é nos evangelizar. Converter o nosso próprio coração, um coração imundo. Que às vezes a gente acha que é um coração belo e maravilhoso. Não é não. Não é não. Nosso coração é sujo pra caramba. Muito. Sabe por que eu chego nessa conclusão? Eu aprendi a gostar muito de um santo, São João da Cruz. Não sei se vocês já ouviram falar da história de São João da Cruz. E uma das coisas que ele fala, ainda que seja pesado, era um sacerdote, né? Mas ele falava assim, olha, porque ele passou um período de muito sofrimento. Eu vou contar para vocês o período dele de sofrimento, mas ele, diante desse sofrimento, ele olhava para a cruz, ele pensava assim, né? Quando ele tinha um momento de partilhar com os seus, ele falava, quando você for reclamar de alguma coisa da sua vida, olha para a cruz e cala-te. Qual que é o nosso problema? Qual que é a nossa dificuldade de ser mais de Deus quando a gente olha para o próprio Cristo na cruz, né? A frase, Jesus me ama. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Deus, não é? Quem é o me? Me ama, do me. Sou eu, é você, não é? Quem é o amor? Ama. Quem é o amor? A cruz, não é? A cruz. Jesus me ama pela cruz, pelo sangue derramado. Jesus te ama tanto que te permite estar aqui hoje, nessa tarde, para ouvir falar de Deus, para só se alimentar um pouco mais de Deus, não é para pegar mais experiência com os pregadores aqui, com quem for falar não, porque a gente não é nada mais do que um servo, não é? Nós somos servos, não é verdade? Será que a gente tem sido bons servos? E aí a gente olha para a vida de São João da Cruz, né? Um sacerdote lá do século XVI, um sacerdote carmelita. São João da Cruz, ele, durante o seu período de descoberta de vocação, de caminhada, ele se deparou com uma realidade cruel, muitas das vezes que a gente se depara, que é olhar para a própria igreja, né? Como o Papa Francisco fala, e aí é uma tendência nossa equivocada também, ele fala assim que uma árvore que cai, ela faz mais barulho que uma floresta que cresce, não é? Não é verdade? O problema ele é maior do que tanta coisa boa que acontece, mas esse fato de São João da Cruz era uma realidade muito forte naquela época. A igreja, em grandes equívocos, grandes coisas acontecendo de erro, e dentro da própria congregação dele, ele olhava para a realidade dos sacerdotes, dos seus irmãos, dos frades, ele via muita coisa errada, né? Só que ele tinha aquele desejo de querer ser melhor. Ele falou, se aqui dentro da igreja, onde era para a gente estar sendo exemplo, está sendo esse caos, eu preciso reformar isso, né? E o interessante é que São João da Cruz, ele era muito amigo de Santa Teresa d'Ávila, né? Imagina a amizade dos dois, né? Um nível de amizade de dois santos, né? E o único desejo deles era reformar a igreja, era ser melhor, não é? Era só ser melhor. Ele queria que onde houvesse erro, onde houvesse a falta de dedicação até dos próprios sacerdotes, que ali houvesse mais, que ali tivesse um impulso maior, que eles pudessem ser melhor. Dá um cutucão em quem está do seu lado para ninguém cochilar. Dá um cutucão, balança aí o irmão aí, a irmã, fala acorda.
Beliscão, pode ser beliscão. É isso aí. Se roncar, vai o quê? Paga mais caro. Mas enfim, São João da Cruz vendo essa realidade, ele começou a se incomodar e falar e pregar e enfim. Mas quando a gente quer nadar contra a corrente, não é? O que acontece? Quando a gente quer estar aqui no sábado de tarde como vocês para servir, é isso. As pessoas querem te jogar para falar assim, para quê? Né? Já tá, a igreja é assim, assim, assado, o barulho da árvore é muito maior do que, né? Tanta coisa boa reunida. O Caná, eu sempre falo isso, e sempre falei isso com Samuel, não falo porque nós somos amigos, a gente serve juntos, não é nada disso. Eu falo porque isso aqui é fruto do Espírito Santo. Não é qualquer pessoa que está disponível a ajudar aquele que, ao olhar da humanidade, né? É taxado como mais um, não é? Ou não serve para nada, não é isso? O olhar humano é esse. Mas o olhar do Espírito Santo nos impulsiona ao quê? A ser melhor, a olhar com amor, a ir onde ninguém quer ir, a tocar onde ninguém quer tocar, e vocês estão aqui, vocês fazem isso. Então bendito seja Deus por nossa vida, mas pode ser mais. Porque São João da Cruz, quando ele tentava ser melhor, sabe o que os próprios irmãos deles fizeram? Sequestraram ele uma madrugada e levaram para um convento, lá perto. E vocês aí, o pessoal que estuda muito mais do que eu, pode falar com mais certeza, né? Se eu não me engano, todos os conventos, mas muitos daquela época, eles tinham uma cela, como se fosse o exército hoje, né? Hoje, se um soldado lá, como é que fala o cara que entra? Não é cadete, não, é o não, como é que chama? Esqueci. Recruta. O recruta. Se o recruta ou o soldado, aquele que, né, desobedecer às ordens, ele vai preso, não é verdade? E com os sacerdotes era a mesma coisa. Se um sacerdote ele desobedecia às leis ou tudo mais, ele ficava preso numa cela. Né? E os próprios irmãos, vendo um irmão que queria fazer só o bem, sentindo incomodados porque estava afetando a comodidade deles, né? Esse cara está vindo aqui querer tirar o bem bom da gente aqui, vamos amar para ele. Pegaram ele, levaram ele e deixaram ele preso numa cela. Durante 9 meses, São João da Cruz ficou preso numa cela, comendo pão de cevada, a comida que era dada para os porcos. Muitas das vezes, durante a semana, ele era levado para o lado de fora da cela para ser açoitado, para apanhar, igual um bicho. Só por amor, só porque ele queria mudar e reformar aquilo que era comodismo. Eu pergunto para vocês e para mim, depois que eu vejo, sempre leio sobre São João da Cruz, qual é o nosso comodismo? Qual é o nosso pecado de falar que está bom demais, eu já fiz demais, será que fez? Aí vem um Cristo, morre na cruz por cada um de nós, morre em toda a Santa Missa, né? O sacrifício da Santa Missa, e ainda fala, toma e come, esse é meu corpo que será entregue por vós, esse é o alimento que vai te dar força para te sustentar, para caminhar. Nesse gesto que para muitos não vale nada, o santo sacrifício da missa, ali já não é mais o corpo para aquele que crê, não é? Ali já não é mais o pão, né? Ali já não é mais o vinho, ali é o corpo e o sangue de Cristo que nos sustenta. E será que tem nos sustentado? Eu vivo nesse processo de conversão, como eu falei para vocês, de miséria, né? Mas todos os dias eu tento ser um pouquinho melhor do que há minutos atrás eu fui, né? Porque falar que eu era melhor que antes, isso aí é uma baboseira. A gente tem que ser melhor a todo instante ali, né? Toda hora ser melhor. Porque senão a gente não se acostuma com o bom, né? A conversão, esse tempo quando o padre passa na gente as cinzas lá e fala, ô ministro, convertei-vos e crede no Evangelho. A gente crê no Evangelho? Se a gente crê de verdade no Evangelho, como que a nossa postura fora aqui do Caná é diferente da nossa postura aqui? Como que a nossa postura dentro de casa é diferente da postura que a gente tem aqui? Que evangelho que é esse? Que Cristo que é esse? E o que a gente tem feito, né? Nossa, eu estou cansado, eu servi demais lá no Caná, o retiro foi pesado, né? E não sei o que, aquela cozinha fulana ficava botando a mão suja nas comidas, e o ciclano ficava lá dando palpite. Que serviço que é esse? Não é? Quando a gente olha para a cruz,
qual o serviço que é esse? Temos que dar graça porque o Senhor até hoje nos sustentou até aqui, não é? E nada do que vocês fizeram, se vocês não tivessem feito, não estaria dessa forma, não é? Graças a Deus pela vida e o serviço de vocês, mas precisamos ser mais. Quando a gente olha para o ressuscitado, olha para a cruz, a gente pode ser melhor, não é? A cruz ali. Podemos ou não podemos ser melhores? Muito mais. Dom Henrique Soares, na pandemia, ele morreu, né? É um bispo nordestino, não sei se vocês já ouviram falar nele. Eu sempre fui um admirador de Dom Henrique, né? Que ensina muito sobre a catequese, mas fala com muito amor, né? Que eu acho que é o que falta às vezes. A gente quer, às vezes, pregar o evangelho só com paulada nos outros, né? Mas olha para a nossa vida e vê que está tudo ao contrário. Então falta o amor, né? Falta o amor para a gente falar de Deus. E Dom Henrique Soares, ele fez uma pergunta que mexeu muito comigo no meu processo, nesse processo de conversão. Ele faz uma pergunta assim: o que você já perdeu por Cristo? O que nós já perdemos por Cristo? Sabe qual foi minha resposta no dia que eu vi? Olha como é que eu sou ignorante. Rezando aquilo ali, eu falei assim: não, mas quantas vezes eu já fiz um retiro, fiz aquilo outro, já perdi muito tempo da minha vida ali, né? Então eu perdi muita coisa. Isso é perder por Cristo? É mais que a minha obrigação, velho. Não é? Nós somos batizados, somos missionários. A messe é grande e poucos são o quê? É pouco mesmo. Olha o mundo como é que está aí. Para falar do carnaval, essa baixaria que a gente vive nas ruas aí, porque eu falo assim, não estou julgando quem vai, quem gosta não, sabe? Eu estou dizendo porque eu não sei lidar com isso. Se eu for para uma festa, para o carnaval, se não for para anunciar a palavra de Deus lá, eu sei que eu não vou anunciar, então eu vou pecar, eu vou fazer cagada. Então eu não vou, entendeu? Só que o povo se reúne com tanta facilidade para fazer baixaria, para falar baixaria, mas é pouca gente que se reúne para falar do céu, né? Cantam e vibram o inferno, mas falar do céu, pouca gente fala, né? Pouca gente fala do céu. Quão sério e quão valioso é o céu para nós, para o mundo de hoje? Para mim, para o Thales aqui, qual é o valor do céu? O nosso comportamento como servos precisa ser de acordo com o desejo de ter o céu, não é? Não condiz com o servo do Caná, não condiz com o catequista de Crisma, o ministro da Eucaristia, o ministro da Palavra, um sacerdote, não condiz ser aqui um ministro de Deus e lá fora o ignorante, uma pessoa que reclama de tudo, que põe defeito em tudo, não é? E esquece de olhar para as coisas de Deus, para o que realmente importa. Maria Madalena e aquela outra mulher que ia lá quando o sepulcro, né, ficou sabendo que Jesus estava morto, né, o Papa Francisco fazia essa reflexão esses dias, numa pregação antiga dele, eu vi. A gente está preocupado no caminho, quem vai tirar a pedra. A gente tem que estar preocupado é com Deus, que está lá dentro, com Cristo, cadê Jesus que ressuscitou? Mas a gente preocupa com a pedra. Quem vai tirar a pedra? Quem vai carregar o pesado lá para o retiro? Quem vai fazer as coisas, não é? A gente se preocupa com tão pouco. Mas acontece, né? Graças a Deus que aqui acontece. Porque a nossa realidade hoje da igreja, se a gente pega muitos lugares, eu não sou crítico da igreja, viu? Pelo amor de Deus. Eu sou, pelo contrário, um amante e defensor da igreja. Mas humanos e falhos que somos, a gente tem sido maus exemplos muitas das vezes. Não é? Ah, a igreja católica então pode fazer isso, pode faltar missa, vai a hora que quer, né? É a nossa vida sendo testemunho do erro. E aí é bonito a gente olhar para esse livro, né? Atos dos Apóstolos, todas as vezes que eu sou chamado para falar alguma coisa, para partilhar, que seja da forma mais simples que seja, eu trago isso como uma oração para a minha vida, né? Porque eu tenho rezado pouco nesse livro dos Atos dos Apóstolos. Rezado pouco. Vocês estão com a Bíblia aí? Abram aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 ao 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42 ao 47.
A comunidade ideal. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Eram tantos os prodígios e sinais que os apóstolos realizavam, que todos eram tomados de sentimentos de reverência. Todos os que acreditavam eram unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam entre todos, conforme a necessidade de cada um. E todos os dias perseveravam unânimes no templo, e partiam pão nas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo, e a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade aqueles que eram salvos. Palavras do Senhor. Começa falando, né? Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Perseverantes. Nós somos perseverantes na oração? A gente, obviamente, crê que o Espírito Santo fala aos nossos corações, não é? Mas o Espírito Santo também nos impulsiona a ter a resposta de Deus através da palavra. A gente medita a palavra de Deus. A liturgia diária que com menos de 5 minutos a gente pode estar fazendo, a gente não faz. Uma leitura orante. Se eu quero viver uma vida em comunhão com Deus, e eu quero ouvir o que Deus fala comigo, se eu não leio a palavra de Deus, cadê? Não faz sentido, não é? Vale para mim. Às vezes daqui a pouco eu leio, aí você lê 3 versículos, ele acha que é muito, não é, gente. Tanto é pregado que a nossa igreja ela é una, né? A igreja única, que a missa que é celebrada aqui hoje, lá no Japão, é a mesma leitura, mostra a unidade da igreja católica, não é verdade? Mas a gente não é a unidade, a gente não reza, não é? E aí a gente fica dependente em quê? De ver um post lá, uma fake news do Papa, e o pessoal quer matar o Papa. Vê uma fake news não sei o que, o pessoal quer meter o ferro na igreja, não é? A gente faz isso, mas por que a gente não estuda, não lê, não vá de encontro, não faz mais? Por quê? Qual é o lugar que Cristo tem na nossa vida? E partiram pão nas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. Bendito seja Deus mais uma vez por essa tarde, não é? Reunidos aqui para falar do amor de Deus, para repartir o pão, não é? Vocês almoçaram aqui, o Samuco falou para almoçar aqui, mas não consegui. Mas repartiram pão, não é verdade? Eu perdi. Eu tive que almoçar correndo porque estava em outro grupo, mas enfim, está tudo certo. Repartindo o pão, não é verdade? Comunidade. Mas lá fora nós somos também essa comunidade? Lá fora nós somos esse canal da graça? E aqui em cima no versículo, estou sem óculos, 44. Todos os que acreditavam eram unidos e tinham tudo em comum. Mais uma vez. Todos os que acreditavam eram unidos e tinham tudo em unidos. Nós só vamos conseguir fazer crescer cada vez mais as coisas de Deus a partir do momento que a gente entender que o meu irmão não é só mais um, que eu preciso dele, eu necessito dele. A obra de Deus, ela precisa de todos nós. Tem aqui a pessoa que sabe cozinhar, tem aqui a pessoa que sabe falar, tem a pessoa que sabe limpar, não é? Tem a pessoa que os caras conseguem carregar as coisas aí, não é verdade? Se faltar um, faz falta. Aquele que talvez ao nosso olhar humano e miserável, a gente fala, fulano não veio, beleza, mas se ele tivesse vindo, talvez teria feito, né, algo novo, ainda que seja uma pessoa mais chata que vocês acham, mas se ela fala uma coisa e brota no coração de alguém, já fez sentido, né? A nossa vida só faz sentido quando a gente olhar, e eu convido vocês a fechar os olhos mais uma vez, sem dormir, por favor, que você olhe agora, nesses poucos segundos, e se pergunte, olhe para dentro, quem fecha os olhos, olha para o coração, né? Olha para o seu coração agora, e se pergunte,
Qual é o lugar de Deus na minha vida? Qual é o lugar que Deus tem habitado no meu coração? Será que a gente tem deixado Deus na cela do nosso coração? Como São João da Cruz, aquele que ficou preso e açoitado? Pode abrir os olhos. A nossa resposta, muitas das vezes, pode abrir que ainda está com eles fechados aí, né? Tem gente que continuou. O que acontece é que muitas das vezes, quem aqui tem Deus no coração, levanta a mão. Mas qual é o lugar que Deus está no seu coração? Está no assento principal, né? Na sala mais bonita do seu coração, ou Ele está na cela do seu coração? Amém, né? Amém. Porque eu falo por mim, Deus, Ele, muitas das vezes no meu coração, o lugar que eu dou para Ele é a cela. É o lugar mais frio no inverno, o lugar mais quente no verão, é o lugar mais sujo, é o lugar que eu dou para Ele, porque o que eu oferto para Deus muitas das vezes, é pão de cevada, é comida de animal, é muito pouco. Senhor, eu oferto a minha família, eu oferto a minha casa, eu oferto nada. Aquele que oferta de verdade, entrega e confia e deixa fluir no amor de Deus. Aquele que entrega em espírito e em verdade, deixa fluir, deixa que Deus toma conta. Deixa que, como São Paulo fala, né? Já não sou eu mais que vivo em mim, é o próprio Cristo. Ou seja, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou falar, precisa ser a vontade de Deus, precisa ser um novo Cristo. Não é? Enquanto a gente não olhar para a nossa vida e enxergar com humildade, porque às vezes a gente olha para a nossa vida e fala, não, está tudo bem, eu sou servo, eu sou isso, sou aquilo, e está tudo bem, não está não, rezo o texto todo dia, sua obrigação, não é? É nossa obrigação. Olhar para dentro requer de nós humildade, a humildade de entender que podemos ser mais, não é? Bendito seja o fundador dessa obra, que conseguiu, né, fazer com que vocês estivessem aqui, que lutou por tanta gente, não é verdade? Eu conheci pouco dele, mas eu posso dizer que suou sangue, não é? Para que a obra acontecesse. Sofrimento, oração, dedicação, briga às vezes com a própria igreja, não é? Porque não é fácil, tem que lutar também com o ser humano, que não pode ver algo bom acontecendo, que é lá dar pitaco e parar com aquilo lá. Vocês que hoje levam essa responsabilidade de continuar, de perseverar com o nome dessa obra, com o nome de servos, não é verdade? A gente precisa de esperança, a gente precisa de continuar. O livro todo aqui do Atos dos Apóstolos, ele conta, né, dos milagres que Pedro e Paulo começaram por eles também fazendo. Por quê? Porque eles ouviam, acreditavam e levavam e colocavam em prática. Colocar em prática. Se Deus nos deu mãos ungidas, nos deu o sacramento da confissão para que a gente possa ser perdoado e continuar a levantar a cabeça, não é? Os sacramentos para que a gente, os sinais visíveis praticamente de Deus em todos eles. Viver o sacramento, viver de fato como um cristão, viver como esses apóstolos. Esse livro que não tem fim, né? Que pede que a gente o quê? Continue e persevere. É essa a mensagem. Nesse tempo de quaresma, nesse tempo de conversão, e nesse tema, né, que a gente medita aqui agora, de ser esperança no mundo atual, é preciso o quê? Que a gente seja fiel ao Sagrado Coração. Só isso. E fidelidade exige de nós sacrifício, perder por Cristo, e perder, sabe o que às vezes? As nossas mentirinhas, perder o nosso comportamento às vezes de sabe de tudo, que aponta o dedo para os outros, de murmurar, não é? Enquanto às vezes a gente precisa parar com a nossa murmuração, é preciso ser caridoso como vocês são, de levar até aqueles, né, que precisam tanto do amor de Deus, que são como nós, né, irmãos e filhos de Deus. Não somos diferentes em nada, porque somos miseráveis também no nosso pecado, não é? Por que nós somos diferentes e temos às vezes que ter comportamentos de soberbos sobre o outro, como se o outro fosse inferior a mim? Somos filhos do próprio Cristo, e juntos,
vamos conseguir ser melhores, né? Sermos canal de graça, a começar em nós, dentro de casa. Abram, por favor, aí, Atos dos Apóstolos 29, capítulo 29. Todo mundo achou? Atos 29? Todo mundo achou? É porque não existe, né? Gente, por que não existe? Porque a gente está escrevendo, não é? Mas como a gente está escrevendo? Como? Como que continua a história? E não é só história, né? É verdade, é hoje, é o dia a dia. Qual é o capítulo que eu, Thales, aí você pode pensar no seu nome aí, né? Qual o capítulo que a gente está escrevendo? Qual o versículo que minha vida é testemunha? Quantas palavras de cura eu tenho levado para dentro da minha casa, para minha família, né? Para os meus amigos, para aquele que vocês convivem. Qual é o capítulo e versículo que a gente tem escrito, né? E aí fica essa minha mensagem para vocês, pedindo a Deus que com muita humildade faça com que cada um de nós reconheça por graça tudo aquilo de melhor que Deus tem feito na nossa vida, né? Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro, obrigado, Senhor, pela natureza, pelos sentidos, né? Pela minha família, agradecer pelo simples, mas também agradecer pelo o auge da Eucaristia, agradecer pelas grandes coisas que Deus deixou para cada um de nós e às vezes a gente banaliza, né? Então que a gente possa olhar para a nossa vida com esse ato de humildade e ver que a gente pode ser melhor, né? A gente precisa continuar escrevendo a história de amor que nunca acaba, só vai acabar o dia que a gente encontrar com Cristo, se assim a gente fizer por onde, né? Nesse momento eu te convido a fechar os olhos mais uma vez. A gente vai cantar uma música aqui, mas eu vou te convidar a fechar mais uma vez os seus olhos e que num gesto de muita simplicidade também e entrega, né? Você possa pedir ao Senhor a graça de te fazer enxergar a vida com um olhar de mais misericórdia, sabe? Um olhar de bondade também, porque sabemos que somos feitos de barro, né? E que podemos ser melhor, mas também a gente carrega muita coisa boa dentro do nosso coração. Quantas rosas, né? Quantas flores, tantos jardins lindos o nosso coração tem. Só que esse jardim precisa ser regado, né? Essas flores precisam de água, precisam de cuidado. Às vezes que a gente deu uma podada, né? Cortar algumas coisas para fora. Você possa olhar para o jardim do seu coração agora. E às vezes esse jardim, como essa música fala, está seco, né? Esse jardim que já não tem mais tantas flores bonitas, que a vida possa ter secado, né? Que no jardim das suas murmurações sejam plantadas rosas, lindas rosas de gratidão. Que no jardim das suas preocupações sejam plantadas lindas orquídeas de esperança.
que no jardim do seu coração seco aí, quase sem cor, de medo, possam ser regadas as flores que carregam força, fé. Que no jardim da nossa ignorância sejam plantadas as mais belas flores de humildade, de persistência, de amor. Abraçar enquanto é tempo, beijar enquanto é tempo, acariciar enquanto é tempo, perdoar enquanto é tempo, pedir perdão enquanto é tempo, ser amigo enquanto é tempo, ser fiel. Não machuca ser bondoso, não gasta nada. E a gente só vai ser bom quando a gente se acostumar a ser bom. Que o Senhor possa iluminar os nossos corações e nos direcionar ao caminho da bondade, ao caminho da santidade. Que o nosso serviço seja fruto de muito amor pelos nossos irmãos e irmãs. Que o nosso serviço seja fruto de muita dedicação. E se preciso for, que a gente, como santos, muitos santos, que a gente aprenda a dar a vida pela própria vida, que é Cristo. Que ainda que já tenha se passado alguns dias da quaresma, você possa hoje, durante esse precioso retiro, esse precioso momento que vocês estão tendo, que você possa ter um olhar de bondade para a sua vida e de misericórdia e dizer: eu posso mais, eu quero mais de Ti. Porque somente em Deus, somente em Jesus, a gente constrói a nossa casa sobre a rocha, né? Solo firme, que é Cristo. Que os ventos da vida não derrubam. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti eu pude respirar. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Só as mulheres. E o meu coração? O meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar.
os homens com muita fé e o meu coração. E o meu coração deseja-te como a terra seca, como a terra anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Amém. Olha para o seu irmão, para a sua irmã e fala assim: você descobriu qual é o seu lugar? O nosso lugar a gente vai descobrir, ainda que a gente saiba, ainda que a gente já saiba, né, que aqui é o nosso lugar em Deus. Eu acho que o próprio Cristo pode responder para vocês qual é o lugar de vocês, né? Aqui eu sou muito humano demais para falar qual é o nosso lugar, né? Então que o próprio Cristo seja a resposta da vida de vocês. Amém? Ave Maria, cheia de graça. Você já puxou a Ave Maria antes aí, né? Aí, vou rezar o quê para você? Tô brincando. Pessoal, nós vamos ter um próximo momento agora, né? Continuando nesse clima de oração, nessa proposta de entrega, nessa proposta de pedir transformação. Vamos encontrar com o dono da casa, né? Nós vamos lá para a capela agora, ter um momento de encontro pessoal com Cristo, de súplica, de pedidos. Se você tem muito mais a agradecer, agradeça. E eu vou contar com a boa vontade dele também para conduzir para a gente lá a parte musical. Então vamos lá para a capela. Beleza, vamos lá para a capela, pessoal.